Eu sou Patrícia Azevedo, sou helper do PESOC e estou hoje, né, junto com vocês a estar conosco nessa live, né, agora nessa ocasião do Natal. Então, parte do Instituto PESOC Bahia Sergipe, somos de um coletivo dessa comunidade. É isso, né? Temos o projeto de grupo introdutório, projeto de grupos de estudo. Então, vocês podem entrar nas redes sociais para conhecer um pouco mais, né? Conhecer o PESOC. Bom, mas a gente trouxe para vocês uma live, um tema importante nessa ocasião. Então, vou pedir para que a gente relaxe um pouco, eu principalmente, nós principalmente, nesse momento. Mas, assim, eu convido a todos que possam chegar para esse momento de pensar, chegar no corpo, respirar, e colocar atenção, né, em si mesmo. E eu quero começar falando do nosso convite para essa live, que quando o Natal nasce por dentro, precisa ser aceita em você. Não é para responder de pronto. Esse tema é um se abrir, né? Para que a gente abrir para esse tema. E no decorrer da live, a gente caminhando juntos. Não é algo que a gente possa responder com a cabeça. A nossa proposta e a proposta desse caminho é sentir. Porque talvez, gente, o Natal não seja algo para fora. O Natal é um espaço interno. E é disso que a gente vai falar. Só que muitas vezes, quando a gente vai para esse lugar interno que o Natal nos convida, encontra laço, encontra resistência, encontramos medo. E aí? Que luz precisa ser acesa em você neste Natal? Não uma luz bonita, não a luz para mostrar, mas aquela luz que, se acendesse, mudaria algo dentro de você. Talvez essa luz seja uma verdade, uma coragem de olhar para algo que a gente ainda não olhou, ou simplesmente parar de se abandonar. Então, a gente quer convidar você, nessa live, a não procurar respostas, mas a permitir que essa pergunta caminhe conosco, caminhe com você nessa live, porque o Natal é um portal interno, não é, amiga? Isso Fala aí um mesmo. pouco Isso mesmo, dessa então. proposta. A nossa proposta é bem interessante, né? Não sei se a Patrícia falou que a gente entrou assim, um pouco meio que afobada por conta dos problemas técnicos, mas aqui nós estamos. Nós somos helpers Pessowork, nós fazemos parte do grupo, do projeto Grupos Introdutórios. E essa ideia de falar sobre o Natal de uma forma diferente surgiu dessa nossa convivência a partir desse projeto também. E hoje, como Patrícia já trouxe, não é uma conversa sobre o Natal, como uma data no calendário, né? Mas é um convite para olharmos para o Natal como um portal interno. É um momento simbólico em que a consciência se torna mais acessível, né? E se puder, que vocês que estão chegando aqui agora, eu e Patrícia, vocês são muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a estar aqui conosco neste momento, né? Então, que vocês possam fechar os olhos um pouco, dar um respiro, né? Chegar aqui nesse momento de forma bem lenta
e que a gente possa estar aqui com vocês também, desacelerando a respiração, a agitação interna, a agitação externa do dia a dia, nesse tempo de Natal, nesse tempo festivo, que é tudo tão corrido, né? Então, que a gente possa desacelerar um pouco. Então, essa live de hoje, essa nossa conversa entre eu e minha parceira querida Patrícia, é não é sobre entender. Não é sobre entender, não é sobre explicar, mas é mais sobre o sentir. Né? Então, a gente está aqui mais para falar sobre o sentir. Então, o Natal como portal interno. O que é isso, Rita? O que é o portal interno? O Patchwork nos lembra que o Natal não é um evento externo. Né? Ele representa um momento simbólico de maior abertura da alma para a verdade. Então, é algo que não está fora, está dentro, né? Como a Patrícia já trouxe muito bem. É como se nesse período a vida nos convidasse a recriar a nós mesmos a partir de dentro. É como se a gente pudesse recriar nossas partes a partir de dentro e não de fora. E não a partir das circunstâncias, das expectativas ou das formas externas. E aí tem algo muito bacana que a gente estava conversando, eu e Patrícia, e a gente percebeu que Cristo não é algo que chega de fora. Cristo não vem de fora. Dentro da perspectiva do Patchwork, ele não depende de rituais externos. Né? Ele desperta quando existe o espaço interno. Aí Cristo desperta. Mas eu preciso estar com esse espaço interno dentro de mim, receptiva, para receber o Cristo. Né? E o Natal acontece quando a consciência se encontra, ou melhor, quando a consciência encontra disponibilidade para a verdade. Concorda, Patrícia? Faz sentido? Sim, justamente, né? A gente precisa fazer esse exercício, né? Que o Peço que nos convida, esse conhecimento nos dá para dentro. E aí é que está um obstáculo, porque a gente muitas vezes que tem algo que está errado fora. Sim. Então, é aí que a gente precisa começar a entender e trabalhar. Porque eu começo a me defender, porque nós temos um ego. Peço que o ego é uma estrutura que nos protege da dor, do medo. E eu começo a projetar o que acontece comigo, o que está lá fora, como o único responsável. Tá? Sim. Então, o problema é quando o ego, ele toma o comando da consciência. O ego é importante, mas ele faz o exercício de olhar para dentro a partir dessa estrutura. Sim. Então, a maioria das vezes, a gente tem uma reação, a gente vai para o outro. Então, e quando a gente lança para o outro a responsabilidade sobre o que acontece, então, por exemplo, se alguém não me vê, escuta de acordo com a minha expectativa, Sim. Eu começo a julgar, eu começo a ter uma reação. Então, o convite é olhar o que eu estou sentindo quando eu me sinto assim, quando eu estou com o outro. Sinto quando alguém não dá a atenção que eu gostaria. Então, seria muito diferente se eu comece a olhar e dizer assim, aqui tem uma necessidade, aqui tem uma dor. Só que para o ego, sustentar é algo
muito difícil. Mas é aí que a vela se acende. A vela se acende quando a gente tem a coragem de se abrir e de começar a ter uma outra perspectiva, a perspectiva de que existe algo ali. Uhum. A gente faz muitas vezes, Ritinha, e é justamente achar que há algo errado comigo. Aí eu começo também a me julgar, né? Então Sim, tem algo errado, e aí gera essa insatisfação no mundo, gera esse clima de hostilidade, e a escuridão está aí, né? sim. E a gente precisa colocar luz justamente aonde mais precisa, É verdade. certo? E é aí que vai nascer o Natal. O Natal, onde a gente consegue mudar, fazer, como eu falei no início, é a coragem de olhar para lugares externos, né? E aí sim a gente começa a fazer o trabalho. Então, assim, muitas vezes, tá, o que em mim estou tentando não sentir, né? Isso. Porque o problema começa a ser fora, né? É o outro, é o Sim, trabalho, é tudo, né? verdade. Mas é por quê? Porque o preço que a gente paga se distanciar Sim, de nós mesmos, né? A gente se distancia do que sente e se perde, né? Então, é esse lugar de olhar uhum, para a gente ou no externo. Então, esse é o Natal, verdade. né? Então, algo pode ser construído a partir desse lugar interno que você trouxe, desse espaço Isso. que abre para o sentir. Diga aí, amiga. Exatamente. E quando você traz isso, tem a questão da autoaceitação como purificação, né, Patrícia? Então, o professor, que ele nos Uhum, traz o ensinamento muito claro, que nada precisa ser rejeitado, né? Nada, a gente não precisa rejeitar nada, nem as partes que não são tão bonitas assim, e nem as belas, né? A gente deve aceitar todas as coisas que nos aparecem, né? Então, aquilo que chamamos de traços negativos são, na verdade, distorções das qualidades divinas, né? Então, aquilo que a gente diz aspecto negativo, na verdade, é a distorção das qualidades divinas. Então, a gente não pode rejeitar nada que nos apresentam, que são nossas partes. E aquilo que chamamos o perigo não está em sentir a sombra, né? O perigo está em negá-la, né? O perigo não é aceitar a sombra, mas é negar essa sombra, né? Porque senão, tudo que é negado atua no escuro. Se eu nego o que está à sombra, ela vai atuar, ela vai ficar atuando ali o tempo inteiro, não é? sim. Então aceitar não é concordar, é aceitar, é trazer a luz, que você já trouxe isso aí, né? Então Sim. não é aceitar, quando a gente aceita, não é concordar com os aspectos que não estão tão bons assim, mas é trazer luz para tudo isso e clarear, Uhum. né? Sim. Clarificar isso. E Sim. assim, a purificação acontece quando algo antes escondido pode ser visto com consciência, responsabilidade e amor. Hum? E assim que a alma Uhum. cresce, não é? Assim a alma Sim. cresce. Sim. Quando eu aceito as coisas que não são. Olha que interessante, Patrícia. A aceitação e purificação. Porque na medida que eu aceito aqueles aspectos da sombra, que são sombra, eu vou clarear, eu vou trazer luz. Né? Veja que fantástico isso. Né? Sim, Que, sim. não é? O que é que você me fala sobre isso? Sobre as velas que você já trouxe. O que é que essas velas trazem quando clareia, traz Sim. luz? É importante a gente trazer essa imagem das velas, né?
e que elas não acontecem, a questão é, elas não acontecem todas de uma vez. A gente está vivendo num mundo também tão imediatista e que a gente quer tudo de uma vez, mas é um processo. Uhum. Então, as velas uma a uma. Não é um evento Natal, não é um evento único, gente são, mas na verdade é um processo, né? Na nossa Sim. esfera a gente comemora uma época do ano, mas assim, cada vela ela pode ser acesa dentro desse processo. Então, como você disse, colocar, acender uma vela, né, no despertar nesse espaço interno. Então, cada admissão verdadeira, cada vez que eu olho para esse lugar da minha sombra, acendo uma vela. Isso. Cada vez que eu deixo essa defesa, essa reação, essa defesa, e é uma vela que se acende. Isso. Cada gesto de responsabilidade, quando o meu olho, eu resolvo, eu decido olhar com responsabilidade, é o que me acontece na vida, é uma vela que acende, é a luz. Então, assim, não se trata de perfeição, a gente tem muito essa ideia de perfeição, não se trata de perfeição, se trata de honestidade. Isso. Trazer a escuridão, é trazer luz à alma. Então, quando o pessoa que fala que o Natal interno não acontece de uma vez, ele está dando ilusões Isso. antigas, ilusões espirituais comuns. Isso. Isso é único, é iluminado. Então, isso, na verdade, não acaba não nos ajudando, porque, na verdade, é um processo. Uhum. Uhum. De Cristo, o nascimento da despertar acontece em doses, né? Uhum. Vela por vela. Imagine, é um processo de iluminação. Processo Isso. não é o iluminado, é um processo Isso mesmo. importante porque a gente torna mais real a vida que a gente vive. A gente pode aproveitar e caminhar de uma forma mais real. Então, não é um estado elevado, é um gesto simples de verdade no nosso cotidiano. Né? Não peço que a luz não entra porque a gente tem que que a gente já é bom, né? Sim. Conseguimos manter o tempo inteiro o estado vivo. Não é Sim. isso. A luz entra quando a verdade encontra espaço. Quando eu tenho essa coragem para acender a luz e olhar para mim mesmo. Sim. Nem Sim. sempre a verdade é tão bonita aos nossos olhos, né? Então, Sim. por isso não se trata de porque perfeição, ela trava, ela fecha. Então, ela deixa a gente mais tensa, contraída. E ela Isso. abre. É mais leve, né? Então, trazer verdade à escuridão, eu me expor demais, eu me julgar, nem me corrigir imediatamente. A gente também tem que ter autocompaixão. Natal também é autocompaixão, Uhum. né? Então, saber estar no lugar onde a gente está. Sim. Quando isso acontece, é no silêncio. Eu vi a Ida falando na instante na mensagem que o Oi. Natal acontece no silêncio, quando a Exato. alma respira, e isso é luz. Né? Então, Sim. assim, às vezes eu posso reagir mal à ação, e aí eu me fechar, né? Então, na verdade, eu vou olhar com aquela reação em mim. Sim. Processo, isso é acender aos poucos, né? Às vezes eu tenho que admitir que foi porque eu fiquei com medo, porque naquela circunstância eu me senti pequena, né? Mas eu quero resolver logo, não. Calma, não precisa resolver logo, né? Uhum. Então, isso é o Natal do PES. Sim. Isso Sim. é o que a gente não precisa esperar essas grandes iluminações, um efeito, né? Sim. O caminho é feito das pequenas luzes que só aparece quando a gente permite se ver. Isso é pouco a pouco. E aí a gente vai ver uma árvore inteira, não de vez, né, Exatamente. Ritinha? Exatamente. Porque Fala aí que eu já aí, falei bastante. porque aí vem o quê? O Ah, nascimento, né? O nascimento do Cristo interior.
do Cristo interno, né? O Cristo não retorna, o Cristo nasce, né? Sim, Ele nasce sempre que uma ilusão morre. Uhum. Sempre que uma defesa se dissolve. Sempre que a verdade é escolhida, né? Ele nasce. Toda morte interior prepara o nascimento, não é? O sim. Cristo é a identidade viva, presente em todos nós, na nossa vida. É algo vivo que está aqui, está aí, né? Atividade pelo trabalho interior consciente. Ele está aqui de forma consciente. Isso não é beleza? Isso não é belo? Sim, sim. Então, Cristo está vivo dentro de nós. Uhum. Isso é muito É. lindo. Então, ele vai viver sempre que uma ilusão morre. Ele vai nascer dentro da gente. Sim. Fantástico. É fantástico, maravilhoso. E assim, eu peço que fala justamente isso, que a consciência crítica não é frágil. Tem Não. aquela ideia do frágil, mas na verdade é uma consciência forte, como você falou, viva, Sim, não. expansiva, e mais assusta também. E aí a gente vai descobrir que a gente está muito mais acostumado com a dor, né? Isso. É mais difundida, né? Existe um inconsciente muito difundido que o problema da vida é a dor. Na verdade, quando a gente vai se aprofundar, a gente vê que tem algo surpreendente, que nos surpreende, que é a luz e a alegria nos Uhum, assusta, né? uhum. A dor é familiar, a contração é familiar, o Perfeito. sofrimento, de alguma forma, foi aprendido, nos foi ensinado, e a alegria Isso, verdadeira não. isso, E aí ele precisa, ela exige, a alegria exige um espaço interno, exige isso, presença, exige que as defesas relaxem. E sem a isso. purificação, sem a verdade, sem atravessar a sombra, essa expansão parece realmente muito perigosa, né? Verdade, O ego se retrai, é cria verdade. tensão, cria problemas. Uhum, Então não é por maldade, é por medo, medo de não sustentar a luz. E exatamente. aí, e no peço que assim, quando isso acontece, é um sinal claro que a alma não está confiando em si mesma. Sim, Sustentar a alegria não é euforia, é permitir que a vida, como ela que a gente não se defenda dela. E isso isso. exige coragem. Então, por exemplo, assim, eu me lembro, né, quando a gente estava lá na nossa formação, que uma amiga dizia assim, tem palavras, tem frases, né, que diz assim, passarinho quando canta, caga no ninho. Ou seja, quando a gente tá, alguma coisa, pense aí, se começa alguma coisa a dar certo, a gente se assusta, a gente Uhum, desconfia. uhum, Então, sustentar a alegria, sustentar a energia crística, né, da luz que chega, é algo que a gente precisa fazer através dessa purificação que você trouxe, né? verdade. E a consciência crística não é para a gente sofrer, é para a Não, gente crescer, é para a gente evoluir, exato. despertar o que já está em nós, essa luz interna. Então, Isso, ela pede, o Natal pede, que a gente se torne verdadeiro o sim, suficiente para sustentar mais a vida, para sustentar a alegria de estar aqui e de estar evoluindo, e de estar isso, despertando, isso, não é, amiga? isso. É E muito, aí, muito isso lindo, mesmo, muito Paulo. forte. Isso mesmo. E aí, meus amores, está fazendo sentido para vocês que estão nos ouvindo Pois nesse é, papo eu me aqui? empolgo, vou falando. Está fazendo sentido para vocês?
que estão ouvindo, que estão nos ouvindo, a partir dessa fala nossa de dizer que o Natal é um portal, é como um portal interno que está dentro de nós, ele não está fora, ele está dentro, né? Assim como a consciência crística, assim como esse nascimento de Cristo, quando morrem as ilusões, Cristo nasce dentro da gente. Né? Quando a gente sai desse mundo das ilusões, dessa, como é que eu posso dizer, dessa letargia, desse congelamento, né? Dessa coisa das ilusões, de estar entorpecida, né? Quando essas ilusões, quando o apego às ilusões morrem, Cristo nasce dentro da gente. É Exato. isso, né? E aí, Patrícia, tem a árvore da vida, né? Que a árvore de Natal representa a árvore interna, né? As Uhum. velas simbolizam o processo contínuo, que você já trouxe muito bem, né? Sobre as velas. E as ofertas representam as atitudes internas repetidas. E todas as luzes convergem para o núcleo central, que é o quê? O eu real. O eu real, a minha verdade, o meu eu verdadeiro, quando eu saio das distorções, das ilusões, né? Do apego àquilo que eu imagino que seja real, mas não é. E quando eu bato de frente com o que é real, com o meu eu real, meu eu verdadeiro, aí sim, aí sim, é a coisa mais maravilhosa que o patchwork nos oferece, é esse contato com o eu real. O Natal acontece quando essa árvore interna começa a eliminar de dentro para iluminar de dentro para fora. Então as luzes começam a ser acesas dentro, dentro. Como assim, Rita? Quando essas luzes começam a ser acesas, e sair as distorções, as ilusões, e aí sim, isso começa a ser iluminado de dentro para fora. E Uhum. aí conviver com o eu real é muito bom, porque você pode estar vivendo a crise que você estiver vivendo, os problemas que você estiver vivendo. Quando você encarar eles de frente, com a sua verdade, com o seu eu real, tudo fica mais fácil. De Uhum. fazer a travessia, de, de, de surfar na onda e ficar bem. Uhum. Né, E, Paty? a, e aí, o entendimento do Natal muda completamente, né? Olhar para o Natal com um entendimento, com essa percepção da espiritualidade, com essa percepção de que não é um acontecimento distante, né? Eu penso que traz muito isso. A gente utilizou, inclusive, algumas palestras, se vocês quiserem olhar no site, né? A palestra 219 e a 239, está no site do Instituto, no site do PESOR, que vocês encontram. Então, é muito bela, eu aconselho que vocês possam ler, porque toda vez que a gente lê, a gente percebe, é Sim. uma delícia, né? E é um aprofundamento. Mas, assim, o Pécio que diz que o nascimento do Cristo não fala de algo, de um acontecimento distante, nem de algo grandioso no sentido externo, é grandioso no sentido da potência da transformação e da gente utilizar essa luz, né, Sim. esse influxo desse momento, né, dessa reunião do Natal, é verdade. Mas não é um acontecimento distante. Então é algo muito íntimo. O Cristo Uhum. nasce a cada insight verdadeiro.
A cada momento em que a verdade, eu escolho a verdade ao invés de me defender, de Uhum, ficar me explicando, uhum, justificando, né? Ao invés de justificar, eu posso passar o que é que eu estou sentindo aqui. Então, ele nasce nesse momento. A cada luz que encontra espaço dentro daquilo que estava escuro. E nada sim, disso precisa ser dramático, nada disso precisa ser perfeito. Aquilo que você disse, eu não preciso rejeitar nada. Eu vou ter compaixão e olhar para as minhas partes que eu não gosto tanto assim. Então, esse é o Natal. É sim. simples, é mais simples do que a gente imagina. É trabalho, mas é simples, é real. Uhum, Então, por isso que não há nada a temer. No fundo, não há nada a temer, porque nada precisa ser rejeitado, como você disse, nenhuma parte da árvore, nem aquela que está mais escondida, mais escura, sim. ela precisa ser retirada da árvore da vida. Uhum, O que existe é uma travessia, nós estamos aqui fazendo a travessia. Travessia, que travessia? A travessia dos medos, a uhum, travessia da vergonha, a travessia da resistência à luz e à alegria. uhum, A travessia não se faz correndo, a gente quer também resultados imediatos. Ela se faz passo a passo, vela por vela. É dessa forma, vela por vela, passo a passo. E aí, assim como você disse, talvez aqui nesse momento, nessa live, nesse tempo que a gente trouxe, você possa ter acompanhado um pouco e sentido que há uma luz, né, pôde ser tocada, pôde ser iluminada. Talvez tenha uhum, sido um reconhecimento de quando eu me julgo, ou a sim. permissão para não te abandonar. E um pouquinho de luz é suficiente para a gente começar. E tem uma coisa, quando a gente acende uma vela, né, a gente ilumina um campo inteiro, a gente faz uma Sim. transformação pessoal, mas a gente não transforma sozinha. A gente está trabalhando na gente, eu estou trabalhando em mim mesma, mas essa vela, essa luz que eu acendi e muda um campo, muda uma forma de pensar, né? Então, o convite aqui para a live não foi para deixar nada determinado, né? Não é para Uhum, levar, né? Mas para que a gente traga, né? Uma luz possível. Uma luz sim. possível hoje, aqui e agora, né? Que possa levar uma luz sem autoexigência, sem julgamento, sem Uhum, pressa, que essa luz encontre espaço no seu ritmo, isso. ilumine a vida real do jeito que ela é. Então, assim, foi essa luz que a gente pôde trazer hoje, né? Com todos os percalços, né? Eu nova aqui nessa coisa de E tá live pelo tudo Instagram, bem. né? E E tá tá tudo tudo bem. bem, tá É tudo a nossa bem. Eu disse, verdade, né? Paty. É a nossa verdade, a minha verdade é essa, que a gente vai fazer a live com a luz possível, com Isso. essa gratidão também, gratidão a quem está aqui, gratidão a cada pessoa que se disponibiliza para saber um pouco mais do que está ali, essa curiosidade, sabe? Eu acho que é muito lindo a gente Hum, ter a curiosidade do que tem mais ali. Foi assim que eu comecei o caminho, viu, Rita? Eu fiquei curiosa. Tem algo a mais do que estão aham. me contando? Eu quero saber mais, E né, é um amiga? chamado. Eu fui chamado. Então, assim, Uhum. Paty, eu quero muito agradecer, né, a você, né, por estar aqui partilhando comigo esse momento que eu gosto de trazer também as palavras do pessoa, porque eu acredito, né? E agradecer a cada pessoa que esteve aqui presente, que pôde nos se permitir para nos ouvir com curiosidade, né? De estar aqui e dizer para vocês que somos Helper, Pessoa, que nós temos grupos introdutórios online, presencial, e que a gente faz parte do Instituto Pessoa Bahia Sergipe, né? E que a Sandra Bonfim é a coordenadora responsável pelo o projeto de grupos introdutórios no Instituto, e que tem vários helpers e facilitadores que têm grupos de introdutório, né? E em 2026 nós teremos vários grupos, né?
acontecendo, no online e no presencial. Então, quero agradecer muito a presença de cada um e quero deixar também, eu vou já te passar a palavra, viu, Tati? E quero Sim. te deixar também, quero deixar você que está aqui, a você que vai ouvir depois no gravado, uma mensagem de Natal. No Natal, por dentro, tá? Que o Natal não seja um dia, mas um gesto interno. Que amanhã não seja o Natal, mas que seja um gesto interno. Que cada verdade reconhecida acenda uma luz. Que nada precise ser rejeitado para que algo novo nasça. Uhum. O Cristo nasce sempre que escolhemos a consciência. Ele vai nascer. Não há pressa, não há exigência, há apenas travessia. Isso. Que a luz que hoje tocou você encontre espaço para ficar. Uhum. É isso que eu deixo para vocês. Estou repetindo. Que a luz que hoje tocou você encontre espaço para ficar. E assim Uhum. é. Ah, Gata, Patrícia. não sei se alguém queria falar ou perguntar alguma coisa, Sim, fazer perguntas, mas, né? mas assim, aquela pergunta do chamado da live, né? Que luz eu preciso acender neste Natal? Então, assim, Natal para mim é realmente um significado profundo, né? Depois que eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento e de espiritualidade, tem um significado, e que Cristo nasce todos os dias, né? Cristo nasce a cada verdade. E Sim. isso traz uma alegria, uma esperança e uma fé, né? Sim. Nesse processo de aprendizado. Então, é isso, eu sou muito grata a esse encontro com esses ensinamentos, né? Grata à parceria, grata a cada pessoa. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de estar na vida e da simplicidade, né? Então, a gente entende que Cristo é simplicidade, mas é muita força e vitalidade. E que a gente não tenha medo da nossa luz. É isso, gente. Isso. E se você Ah, que não. quer fazer pergunta e não deu tempo de fazer pergunta, faz pergunta aqui no direct, deixa pergunta pra gente, tanto no perfil da Patrícia, quanto no meu aqui, arroba terapia do ser. Pode perguntar que a gente Uhum, tem o tô maior bem. prazer assim, de responder, tá? Qualquer coisa que vocês Sim, queiram saber sobre esse tema e sobre outros temas do pessoal, tá bom? Muito sim, grata. sim, sim. Ian tá aqui, oi, Ian. Que bom que você veio também. Uhum. Acho que é isso. Isso, meu amor. Obrigadão. Feliz Natal a todo mundo. Feliz Beijo, Natal, muitas luzes. muitas luzes. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, meu amor. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Tchau, Gratidão. tchau.